Boa noite, meus queridos. Você que nos visita nessa noite, seja muito bem-vindo. Você que está retornando para casa, aqui há um lugar na mesa. Você é muito bem-vindo neste lugar. Como a pastora falou, nós temos vivido dias intensos, Elias. Eu vivi uma semana muito intensa, mas muito gostosa. Se chegar na minha velhice, uma coisa que eu não posso dizer é que eu fui uma pessoa passiva, uma pessoa que ficou esperando a vida passar. Eu fui muito intenso. E não só nessa semana, né? A minha vida ela tem se movido assim. Essa semana nós, na segunda-feira, já fomos num centro de recuperação e a gente viveu lá com 4 pessoas algo maravilhoso. Uma experiência maravilhosa que Deus moveu naquele lugar. Na quarta-feira, aqui na oração, também foi muito lindo o que Deus fez aqui. Posteriormente também, quando a gente saiu para o evangelismo, foi um tempo muito edificante. E muito mais gratificante foi ver o engajamento da igreja na campanha qual foi arrecadar os donativos lá para o Rio Grande do Sul. Foi muito lindo de ver assim o que Deus fez através da vida de vocês. E a gente acha que o que a gente doa é pouco, mas, cara, o pouquinho de cada um encheu um caminhão que eu fui daqui lá passando medo na BR, que aquele caminhão talvez tombasse de tanto que tinha dentro daquele caminhão. Tinha muito mantimento. E estava maravilhoso assim o que Deus fez lá, porque nós tinha no coração de irmos para um lugar e no caminho Deus foi nos guiando nos lugares necessitados de verdade, aonde não foi passado para a mão de governo para passar para as pessoas, foi entregado direto na mão das pessoas. E cada lugar que tu chegava, tu via a gratidão de eles poderem ganhar tudo aquilo que você doou. Por isso que é muito importante a gente continuar. Nós não vamos parar nessa campanha. Nós não vamos semana que vem também não, tá? Vamos ter sobriedade no negócio, porque é algo que tem que ser planejado, algo que tem que ser muito bem estruturado. E você que quer continuar contribuindo com essa causa, você é convidado a trazer para a igreja todas as quartas, células ou domingo. E se alguém se disponibilizar em abrir seu comércio também, depois fala que a gente vai divulgar e deixar nas nossas redes sociais ali, para que essa campanha continue. Porque a gente sabe que a comida ela vai acabar num dia. Ela vai acabar, hoje tu pode levar uma cesta básica, mas uma cesta básica para uma família grande que tem lá, dura muito pouco. E o que vai durar é o que aconteceu naquele lugar. Pessoas foram salvas, gente, naquele lugar. Deus nos direcionou para um lugar lá na Matias Velho, onde a enchente tomou a cidade toda ali, o bairro todo, e ainda estava submerso. E moradores lá olhando para ver se achavam as suas casas, para ver se elas estavam em pé. E sabe o que deixa mais impactado, Cleverson? Que a gente deu um abraço e um sanduíche e o cara entregou a vida para Jesus. Isso é ser igreja. Não é só levar comida natural, mas também é espiritual. E glória a Deus pela vida do Maico, do nosso irmão, que tem aquecido o coração de um e de outro aqui na igreja. E isso foi muito fundamental para que a gente tivesse sensível, para a gente ser esses evangelistas, de se dispor no ID. Até o irmão Maico não chegou ainda porque ele ficou lá e ele nos enviou vários vídeos que ainda estava levando donativo no meio das favelas e entrando lá, só ele e um outro cara que ficaram lá, de Araranguá. E tu vê o amor que tem no olhar dele, assim, para as pessoas, e é muito, muito, muito gratificante. Apesar de ter muita tristeza, de muitas percas, muitas pessoas têm se levantado. Na estrada a gente encontrou pessoas de Rio de Janeiro, de tudo quanto é lugar do Brasil que você imagina. Tinha gente se movendo para aquele lugar. Gente levando amor para aquele lugar. E a gente não pode parar, porque isso não é o suficiente. Nós entendemos que aonde há uma necessidade, a igreja chega primeiro. A igreja ama primeiro. E nós já, com uma chuva aqui, já alagou várias partes da nossa cidade também, né? E a gente não está imune dessas coisas.
A gente tem que estar sensível, porque Cristo Jesus, ele vai voltar. Querendo você ou não, as portas, ele já bate. Os tempos estão chegando. E a gente precisa nos motivar, domingo após domingo, a sermos cada vez mais intensos e em preparar a igreja do Senhor para que ele venha. Amém? Eu gostaria nessa noite de dar continuidade à ministração do mês, que é sobre a gente ser paciente, algo que não é tão fácil, meu irmão. E ser paciente não é falar calminho, devagarzinho. Ser paciente não está relacionado somente a isso, porque muitas vezes a gente acha que, conversa com o cara, ele fala mansinho, tranquilo. Esse daí é um cara paciente. Mas daí tu anda com ele, pega uma estrada, tu já vai ver que ele não é tão paciente assim. Vai ter um carrinho que vai cortar a frente e já vai ficar bravo. E a paciência é algo que precisa ser exercida na nossa vida para que a gente possa fazer a fé crescer dentro de nós. A fé, ela só é ativada quando a gente consegue ter paciência. Muitas vezes a gente acha que a gente tem fé, mas a fé é esperar também. Nessa noite eu quero ministrar para você um pouco sobre a vida de Abrão e Sara. Pessoas que foram os heróis da fé. Abraão foi o herói da fé. A gente fala muito de Abraão. E ele foi paciente em esperar. Em alguns momentos ele deu uma vacilada. Mas em tudo, lá no final ele conseguiu ser paciente e perseverante para que ele fosse aprovado na fé dele. Gostaria que você abrisse ali em Gênesis 12, nós vamos caminhar muito pela Bíblia hoje. É algo que muda a nossa vida, é caminhar pela Bíblia, não é o que a gente acha ou pensa, mas sim o que Cristo Jesus deixou escrito para que a gente possa viver. Todo mundo lá? Gênesis 12, só no 1 e 2. Então o Senhor veio a Abraão e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e dirija-te à terra que te indicarei. Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei e engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. Sabe, nesse breve texto aqui, Deus deixa dois princípios para ele. Um de ele obedecer, de sair da terra do pai dele e largar a parentela. E o outro é que tinha uma promessa para ele. Ele ia ser um pai de multidão. Ele ia ser um pai de gerações. E Abraão, ele foi muito obediente. Ele pegou e saiu da terra, porém ele levou Ló junto. Você conhece a história? Se talvez não conhece, é muito bom em casa remoer para ter um entendimento melhor. E ele leva Ló junto com ele. E no caminho, enquanto ele leva Ló, ele obedeceu parcialmente. E Deus não falou mais com ele. Até que um dia ele entendeu e se separou de Ló. Porque teve uma discordância dos dois ali. E Ló disse: não, eu quero ficar com essa parte aqui da campina, onde tem o melhor aqui. E Abraão se apartou dele, sabe? Mas nesse tempo, algo interessante é que ele tinha 75 anos de idade já. E Deus faz uma promessa que ele ia ser pai de multidão. E agora, para a gente dar continuidade, só passa a página ali no 13, verso 14. Então, depois que Ló foi embora, prometeu o Senhor Deus a Abraão: erga os teus olhos e observa, bem do lugar em que estás, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Toda a terra que vês, eu te darei, e a ti e a tua descendência para sempre.
tornarei a tua posterioridade como poeira da terra. Quem tiver a capacidade de contar os grãos da terra, poderá também contar o número da tua descendência. Então, meu irmão, só até aí. Deus aqui, ele volta a falar com Abraão após ele ter despedido Ló. Ele volta a ter um relacionamento com ele e volta a afirmar que ele vai ser pai de multidão. Já tem passado alguns dias. E Deus, ele muitas vezes precisa fazer isso comigo, com você. Mas a gente precisa ter paciência e obediência em tudo que o Senhor nos pede. Sabe? A gente vai ver nessa história que ele tinha obediência, mas muitas vezes não tinha paciência. Aqui no capítulo 15, no verso 1, vai dizer assim: passando esses acontecimentos, o Senhor falou a Abraão por intermédio de uma visão: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e o grande será a tua recompensa. Contudo, Abraão declarou: ó Todo-Poderoso Senhor, meu Deus, de que vale uma grande recompensa se continuo sem filhos? Eliezer de Damasco é quem vai herdar do que eu tenho. Só até aí. No decorrer da história, Abraão já começa a ter recompensas e dinheiro, a ter posses. E não era isso que ele queria. Ele queria era ter filho. Ele queria era ser pai. Ele tinha uma promessa de ser uma grande nação, de que adiantava ele entrar lá na terra prometida, Elias, e morrer lá sem filho. Quem que cuidaria do que ele ganhou? Quem seria o herdeiro? Alguém que nasceu na casa dele, que era filho de uma escrava? Era esse a que ele estava questionando a Deus. E Deus fala para ele: tenha paciência, não perde a paciência que o tempo certo tu vai alcançar a promessa. Tu vai alcançar a promessa. E, meu irmão, Deus falava muito comigo, porque hoje também é Dia das Mães. E sabe uma coisa interessante nessa história? Que ele, demonstrando essa falta de paciência, Sara começou a andar conforme ele olhava as coisas. Sara começou a se mover da forma que Abraão agia e pensava. E Sara, ela começa a duvidar da promessa, porque o tempo já estava passando, o tempo já estava se estendendo, os dias já estavam se indo, e com 85 anos de idade já não tinha chegado a promessa deles. E Sara daí diz para Abraão: tem aqui a minha serva egípcia, deixa que ela me dê e me faça ser mãe, ela vai te dar a promessa. E sabe o que é mais interessante? Que Abraão aceita. Mesmo ele sabendo que a promessa dele era com Sara. Porque Deus fala para ele: Abraão, tu e a tua esposa, e a única esposa que Abraão tinha, por incrível que pareça nesse tempo, era Sara. Porque lá era normal ter várias mulheres, mas a única esposa era Sara. E ele vai lá e aceita a dormir com a egípcia para ter o filho da promessa. Porém, a gente vê que através disso, vamos ler ali no 16 para entender melhor, já não ficar dúvida no coração. É só do 16, no verso 1 ao 4. A mulher de Abraão, Sarai, não lhe dera filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai propôs a Abraão: ouve, eu te peço, o Senhor não permitiu que eu te desse filho, portanto toma a minha serva, talvez por intermédio dela eu venha a ter filhos. E Abraão atendeu à sugestão de Sarai.
E assim, depois de 10 anos, lá com 85 já, né? Em que Abraão havia habitado na terra de Canaã, sua esposa Sarai tomou Agar, a egípcia, e a entregou como mulher a seu marido Abraão. Então ele teve relações com ela, que ficou grávida. Quando Agar se viu grávida, começou a olhar sua senhora com arrogância e desprezo. Só até aí. Você está vendo que muitas vezes a promessa do Senhor para nossas vidas ela é uma bênção, mas quando feita de forma errada, alcançada de forma errada, ela se torna maldição. Sara ali na intenção, ela só queria ser mãe, Cate. E ela disse, vai lá, se deita com a minha serva egípcia e me faz ser mãe. E quando a serva engravidou, começou a caçoar e rir dela. E começou a gerar nela um sentimento muito pior do que ser mãe. E sabe o que Deus me falou no meu coração? Que muitas vezes as mulheres estão fazendo isso inconscientemente, entregando seus maridos para as egípcias. Elas têm uma promessa, mas elas não têm uma perseverança e uma paciência que essa promessa vai se cumprir. Que as mulheres têm uma promessa que o casamento vai ser restaurado, que vai ter filhos saudáveis, que vai ter um tempo de bonança na vida, mas não tem paciência de esperar o tempo do Senhor. E inconscientemente tem entregado os homens para as egípcias. Tem deixado de fazer o seu papel, porque Sara, o papel dela era se manter firme. Se precisava ter um filho, o que precisa como para ter isso? Se mantém firme no propósito. Não fique querendo bênçãos vindo de outra pessoa. Não fique querendo trazer através de outra pessoa a promessa que Deus te prometeu. Porque outra pessoa pode até te trazer a promessa, mas vai ter consequências. Vai ter dor de cabeças. Espere no Senhor. E homens, não sejam tolos igual o Abraão foi. Porque ele sabia que era com a esposa dele, Sara, que viria o filho para ele. Não era através de outra mulher. Deus tinha deixado claro para ele. Até porque nasceu Ismael, o filho da serva egípcia. Ele já tinha se tornado pai. Era para ele estar satisfeito e realizado. Mas Deus diz para ele, não é sobre esse que eu abençoei todas as famílias da terra. Não é sobre esse que tu será numeroso em nações, que virão reis através da tua posterioridade, através da tua geração. E quando nasce Ismael, a mulher ali, Agar, começa a caçoar mais ainda de Sara. E Sara daí diz, viu o que tu fez, Abraão? Olha o que tu me fez. Agora ela está rindo de mim. Sabe que eu tenho pensado que muitas vezes a gente, para querer agradar alguém, as nossas esposas, eu vou trazer aqui, e uma coisa eu quero deixar bem claro para você nessa noite. Ouçam as suas esposas, ouçam. Para se ter uma concordância, muitas vezes precisa ter um diálogo. Para o casamento funcionar perfeitamente, não quer dizer que vocês vão pensar tudo igual. Tem que haver um diálogo, uma conversa e ouvir muitas vezes as nossas esposas para tomar algumas decisões. Porém, se Deus te falou algo e a tua esposa te falou algo diferente, apresenta para ela o que Deus te falou. Relembra a ela o que Deus te falou. E fique com o que Deus te falou. Por mais que isso é dolorido,
Mas é necessário a gente falar. Não estou aqui sendo machista, nem nada disso. Eu estou dizendo para você ter discernimento do que Deus te falou com clareza. Porque a responsabilidade é tua, homem. As decisões é você quem tem que dar, quem tem que tomar. E as consequências é você quem tem que assumir. Adão lá no Jardim do Éden ouviu de Deus que não era para comer do fruto. E a mulher veio e ofereceu para ele. Ele podia dizer, não, meu amor. Deus falou que não era para comer. Dessa árvore aqui não era para a gente comer. Não precisa com grosserias dizer, quem mandou comer disso daqui? Não, não é isso. Diálogo, conversa. Dessa mesma forma, Abraão poderia dizer para Sara, não. Foi Deus quem disse que comigo a gente teria uma nação, uma multidão. Mas como o homem, muitas vezes, quer aproveitar das situações, ele dá essas brechinhas e depois não quer assumir as consequências. Depois desse momento, Sara começou a dizer que era culpa dele, e ele teve que despedir o filho dele. Teve que mandar embora o filho dele. E hoje o que a gente mais vê no conflito da Gaza é as duas gerações que foram geradas por Abraão, que é o filho Ismael e o filho Isaque. A briga de dois povos hoje é do mesmo pai. Você consegue entender o grau de irresponsabilidade, muitas vezes pelos atos que não são pensados e não são obedecidos uma direção de Deus? É isso que muitas vezes nós dentro das igrejas temos buscado só o que nos favorece, só o que nos é bom. A gente tem muitas vezes falado que é Deus quem tem dado direção, mas uma coisa entenda, meu irmão, não tem direção de Deus que causa divisão. Isso não provém de Deus. Isso é satânico, é diabólico. Você tem ouvido outras vozes a qual não é de Deus. Tudo que é de Deus causa união. Deus ele não se manifesta aonde há divisão. Deus ele se manifesta em meio à união. Por isso que homem e mulher, quando geram um filho, demonstram com exatidão quem é Deus na terra. Porque Deus ele é uma família. Porque Deus ele formou nós e nos deu o poder para gerar filhos, para sermos assim como ele é, uma família. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Então, meus irmãos, aonde eu quero chegar nisso nessa noite? Ali um pouquinho para frente, deixa eu me achar aqui. Em Gênesis 18, no capítulo 18, no verso 12 ao 14. Aqui Deus ele aparece para Abraão mais uma vez, antes de ele destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. E ele reafirma a promessa qual ele fez para Abraão. E no 12 vai dizer o seguinte: riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando agora que estou velha, também meu Senhor está, como ainda teremos prazer? Entretanto, o Senhor questionou Abraão: por que se riu Sara? Conjecturando: será possível que eu vou dar à luz agora que estou velha? Acaso existe
algo extraordinário demais para o Senhor, nesta época da primavera, no próximo ano retornarei à tua presença e Sara terá um filho. Só até aí. O Senhor estava reafirmando mais uma vez para Abraão que ele ia ser pai. E já Ismael já tinha nascido. E Sara riu, porque ela nem tinha mais o ciclo menstrual. Já tinha cessado. E ela já tinha tentado de outra forma ser mãe. E ela, olhando para ela mesmo e para o Senhor dela, ela já não tinha mais prazer. E ela achava que aquilo, bom, não vai se cumprir. E começou a rir. Rir de uma promessa a qual o Senhor tinha feito. E estava na presença deles, frente a frente, reafirmando que eles teriam aquilo. E o que eu entendo sobre isso? Que muitas vezes Deus nos fala e o tempo vai passando. E o tempo vai passando e a promessa não vem. E a gente tenta pegar a nossa promessa de alguma forma. E a gente se dá mal, e a gente se incomoda. E a gente paga um preço. E Deus vem de novo e fala: a tua promessa está prestes a chegar. E a gente ri. Não vi até agora, vai vir agora, Senhor. E deixa de ter paciência e exercer paciência e perseverança naquilo que o Senhor nos prometeu. Porque muitas vezes a gente acha que a promessa é só para nós. Sabe? Deus estava me falando muito claro hoje, lá em casa, enquanto eu estava estudando, que quando o nosso coração tem um desejo tão grande em ter alguma coisa, aquilo ali a gente quer só para nós. E Sara aqui, ela tinha um desejo imenso de ter aquele filho só para ela. Assim como Abraão tinha. Porque quando Abraão diz para Deus fala para Abraão: sacrifica o teu filho Isaque, a quem tu amas, era para mostrar para ele que a obediência a Deus não era melhor do que o filho a qual ele tinha ganhado como promessa. E se a gente for ver na sequência da genealogia de Abraão, Isaque teve uma esposa que também era estéril. Jacó também teve uma esposa que também era estéril. Jacó amava mais a Raquel. Ele tinha outras esposas e as outras já tinham dado vários filhos. Mas só que ele amava aquela mulher e ele queria ter um filho com ela. Porém, ela precisava entender que acima de tudo, o filho não é formado para você, mãe, pai. O filho não é teu. Lamento informar. Mas os filhos, eles não são nossos. Eles precisam atingir um propósito para o Senhor. E hoje a pastora estava ministrando justamente isso no começo aqui. Que as coisas a gente tem que entender que é para alcançar um propósito do Senhor. Ana, numa outra história, vai falar que Ana, ela ia todo ano sacrificar e chorava lá na presença do Senhor porque não tinha filho. E a outra esposa do marido dela, Penina, tinha vários filhos e ria dela. E um dia ela clamou e chorou, até que o Senhor entendeu. E ela fez um propósito com o Senhor. Senhor, se tu fazer o meu útero formar um filho, esse filho eu vou te entregar. E ela assim fez. Na história de Samuel, que foi um dos maiores profetas, foi assim. Deus dá a promessa para uma alegria nossa. Mas a nossa maior alegria é ver essa promessa alcançar o propósito a qual o Senhor fez ela para ser. Mãe, pai,
Nós temos que entender que muitas vezes talvez Deus tenha segurado a nossa promessa de sermos pais. Porque a gente vai querer só para nós algo que é dele. Deus formou cada pessoa para atingir um propósito no Senhor. Então, pais, não sejam egoístas em reter os seus filhos. Enquanto eu estava meditando, Deus me lembrou da mãe de Moisés, que quando Moisés nasceu, ela foi obrigada a entregar Moisés para ser ensinado e instruído no Egito. E muitas vezes a gente se preocupa que os nossos filhos eles saem da igreja e vão para o Egito, né? Porque a gente julga o mundo como o Egito, e vão para o Egito. Só que a gente não consegue entender que Deus tem um propósito nisso. Eles estão indo no Egito para depois libertar o povo dele do Egito. Moisés ele foi instruído e ensinado no Egito, mas ele foi o libertador do povo de Deus, a quem tirou do Egito uma nação inteira. Então, mãe, pai, não se preocupe se o teu filho está desviado, está no Egito. Ore por ele. A mãe de Moisés certamente orava e intercedia e clamava para que Deus mantivesse aquela vida, para que guardasse a vida dele enquanto o projeto fosse alcançado. Ore, porque toda criação é formada por Deus. Ore para que o seu filho tenha um encontro com Deus. De alguma forma, e algum dia ele tire pessoas do Egito. Tire pessoas do vício das drogas. Tire pessoas de roubos. Tire pessoas do meio da calamidade. Sabe, a gente não consegue ter essa visão que Deus tem sobre nós. Porque se ele fosse entregar Jesus só para os bonzinhos, Jesus nem ia morrer, meu irmão. Não ia morrer porque não tem ninguém que é santinho de verdade. Não é porque tem microfone e prega a palavra que é santinho de ponta a ponta. Ninguém é. E a gente fica julgando, achando que a pessoa se desviou e tal, e não ama. Cara, o senhor lá que aceitou Jesus, nós estávamos conversando com ele, há 2 anos atrás ele perdeu uma filha com 18 anos com meningite. Agora, perdeu toda a casa numa enchente. Perdeu todos os bens materiais. E ele estava lá dizendo, essas coisas elas não me fazem ver como eu sou uma pessoa fracassada. Eu sou uma pessoa feliz. Daí a gente perguntou para ele e tal, e fomos conversando, e ele era de uma outra religião, e a gente perguntou, o senhor está salvo? Daí ele assim, não estou salvo. E o senhor quer se salvar? Sim, eu quero, o que eu faço? E o Senhor reconhece Cristo Jesus como o único caminho para te levar à salvação? Sim, eu reconheço, o que eu faço? Sabe, a seara já está branquinha. Só que a gente tem vergonha de ceifar. Enquanto o inimigo não tem vergonha nenhuma de ceifar. Está lá uma tragédia, cara. Os caras entram para levar donativo, roubam os donativos no meio das águas. Roubam os barcos. O inimigo não está nem aí, está ceifando. Está tentando fazer alguma coisa para paralisar. Enquanto a gente tem vergonha. Nós não podemos mais perder tempo, meu irmão. Nós não podemos mais perder tempo. A gente tem que entender que o Senhor nos formou com um propósito. E se Ele te colocou num lugar, é para te atingir o propósito naquele lugar. Não importa se é no Egito, não importa se é na cadeia, não importa se é no lugar que tu for. Lá, Cristo Jesus está contigo.
Lá ele vai te dar direção para você libertar pessoas daquele lugar. Não é para você permanecer naquele lugar. Paulo várias vezes foi preso. E em todo o tempo ele não negava Jesus, ele pregava Jesus. E o carcereiro se arrependia e aceitava Jesus. E os presos louvavam e cantavam para Jesus. Porque tinha alguém que entendia. Não importava onde ele fosse, ele estava sendo acompanhado pelo Espírito Santo. Vamos tentar voltar para o texto. Em Gênesis 21, do 1 ao 7, é o texto onde vai falar que a promessa é alcançada por Abraão e Sara. O Senhor Deus visitou Sara, como dissera, e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu um filho a Abraão, já idoso, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nascera, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque, quando ele completou 8 dias de vida, exatamente como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. Então declarou Sara: Deus me deu grande motivo para sorrir, e todos os que souberam desta história muito se alegrarão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria filhos? Todavia, eu lhe dei um filho em sua velhice. Meu irmão, levou 25 anos para a promessa de Deus chegar na mão daquele casal. Para que as bênçãos do Senhor alcançassem uma criança e através dessa criança fosse vindo outra geração e outra geração, aonde se formou o povo escolhido de Deus. Nós não podemos desanimar e nem parar de perseverar por causa da nossa impaciência naquilo que Deus nos prometeu. Filhos, eles são promessas do Senhor na nossa vida. Mas não perca o seu relacionamento com Cristo, porque filhos não chegaram nas tuas mãos ainda, no teu colo. Muitas coisas são promessas de Deus, para que a gente alcance mais pessoas. Mas se aquilo chegar hoje em tuas mãos, se você quer ser um empresário muito bem sucedido, se todo esse dinheiro chegar na sua mão, isso vai alcançar mais pessoas ou vai roubar o teu coração? Muitas coisas a gente tem que parar para pensar e refletir. Que Deus ele quer nos abençoar e as bênçãos dele estão preparadas para nós nas regiões celestiais. Só que a gente não quer acessar esse lugar. A gente quer fazer de um jeitinho brasileiro, vou fazer aqui do meu jeitinho aqui para mim alcançar essas bênçãos. E a gente acha que aquilo que é bênção não pode se tornar maldição. Você conseguiu entender que no texto aqui era uma promessa do Senhor, um filho, para abençoar esse casal? E que através dele muitas famílias na terra seriam abençoadas. Mas que quando Sara quis fazer de uma outra forma e Abraão aceitou fazer de outra forma, aquilo foi maldição. Nem tudo que é bênção, nem tudo aquilo que parece ser bênção, vem da parte de Deus. Nós temos que ter esse entendimento e clareza no nosso coração.
para que nós possamos acessar a promessa verdadeira e parar de se contentar com a promessa falsa. Muitas coisas têm roubado a nossa alegria. Mas não era promessa? Por que está roubando a alegria agora? Tu não estava orando para ter isso? Ué? Não estou entendendo. Não estava orando para ter mais vendedor, né, Dirceu? Ué? Não estou entendendo. Deus te entregou ou foi então outra pessoa que te entregou para te tirar a paz do coração, para te tirar do teu relacionamento com os filhos, com a esposa, para te tirar do centro da vontade dele? Que eu vejo, e eu caminhei já um tempinho nessa vida cristã, e eu já vi muitos casais sair da igreja quando o filho nasce. Eu muito me alegro de ver o Cauã e a Júlia na igreja com a bebezinha pequenininha. Cara, estão instruindo. Assim como eu li os salmos lá, que a andorinha fez o ninho no altar, é para que eles estejam na presença e cresçam na presença do Senhor. E nós temos que ter esse entendimento que, cara, tudo vem do Senhor, então tudo volta para Ele. Muitas vezes a gente quer ter as coisas para ficar em casa, para ter mais descanso, para ter mais prazer. É tão desafiador tu pegar 4h30 de estrada, ir lá servir e voltar 4h30 de novo. O corpo fica destruído, o cara fica arrebentado. Mas pensa que eu não estou cheio de prazer. Eu estou realizado, meu irmão, mas realizado. Só de ter ganhado aquela vida para Jesus, eu já fiquei realizado. Se ele dissesse assim, vai amanhã de novo que tem outra lá, eu era capaz de ir amanhã de novo já cedinho e já ia para lá de novo. Porque isso é que faz sentido, cara. Não tem mais nada que faz sentido. Muitas vezes a gente diz assim, eu queria fazer alguma coisa. Então faz, meu irmão, o que Deus tem falado no teu coração, faz. Está faltando alguma coisa, eu não sei o que é. Ora que Ele vai te dar clareza. Talvez tu é a resposta para aquilo. A gente foi resposta, nós como igreja, você junto com nós que fomos para lá, nós somos a resposta para 4 congregações de fé, a qual estava vazia de mantimento, vazia. E pessoas chegando na porta para pedir. E era só a gente descarregar que já tinha gente esperando para pegar. E eu falei para o pastor lá, eu disse, agora eu entendi que o Senhor ele envia provisão antes das pessoas. E a gente precisa ter esse sentimento no nosso coração como igreja. Que se nós queremos fazer diferença nessa cidade, não adianta você só esperar por mim, pela pastora e por os que estão fazendo hoje. Você tem que se levantar para fazer algo a qual Deus te chamou. E se preparar, porque Ele vai enviar pessoas para este lugar. Mas quando tiver pessoas para receber. Porque eu não estou orando para Ele enviar pessoas para cá enquanto não tem pessoas para receber. Eu não vou ficar me matando fazer tudo sozinho. Não dá. Não dá. Eu quero que isso daqui esteja cheio, que esteja pequeno, a gente alcance mais pessoas. Não para minha honra e glória, mas para a honra e glória do Senhor. E para que Ele seja honrado e glorificado, pessoas precisam estar engajadas, se movimentando junto na mesma causa. Porque um fazendo sozinho não manifesta quem Deus é. Um fazendo sozinho vira uma seita. Agora, quando nós estamos unidos, e 1, 2 ou 3 mais reunidos em meu nome, orando e pedindo, ali eu estarei. É isso. É nós engajados. Nós sendo um. Assim como a gente já tem se movimentado, meu irmão, eu tenho me alegrado tanto. Porque eu sei que Deus ele tem feito e tem trabalhado em cada coração. E muitas coisas têm vindo com ataques para tentar nos paralisar. Senta e conversa com alguém que está fazendo um pouquinho a mais aqui na igreja para ver se não está sofrendo os ataquezinhos.
Porque o Senhor não tá, o Senhor ele está contente com esses filhos, mas o inimigo não está contente. E ele está tentando de alguma forma paralisar a nossa mente em não ser perseverante e paciente para aquilo a qual o Senhor fará neste lugar, nessa cidade, através das nossas vidas. Sara, enquanto se olhava para ela por ser velha, ela achava que não ia acessar a promessa. Mas quando ela parou e começou a fazer a parte dela e não mais a parte de Deus, ela alcançou a promessa. Que nós sejamos esses a qual façam a nossa parte e Deus vai fazer a dele. O louvor pode subir, gostaria que você se colocasse de pé.